Fala pessoal, tudo bem? Adeilson Social falando com vocês. Vamos começar a terceira aula do curso Top 10, conserte um smartphone você também. E hoje, pessoal, nós vamos falar dessa ferramenta aqui, ó, o multímetro, tá? Uma ferramenta eficaz que não pode faltar na bancada de um técnico, tá? Olhando pelo multímetro e imaginando o que eu poderia passar para vocês que estão começando de uma forma leve, de uma forma bem mais que vocês possam compreender aquilo que vai ser passado. Então eu resolvi, pessoal, passar coisas simples, tá? Para vocês poderem ter o entendimento do multímetro e poder fazer aferições, medir tensões de uma forma tranquila, tá? E que vocês entendam aquilo que está fazendo, tá, pessoal? Então esse aqui é o multímetro. Eu vou começar mostrando algumas coisas no slide, tá? E aí depois do slide nós vamos para a bancada fazer medições para vocês poderem entender melhor, tá? Então vamos lá pro computador e ver como é que vai ser lá, tá? Então estamos aqui agora no slide, tá? Top 10 curso, aula 3, como utilizar o multímetro. Conserte o smartphone você também. Vamos começar aqui, pessoal. Hoje nós estamos na terceira aula vamos falar de multímetro, tá? Então começamos aqui falando do multímetro. Uma ferramenta indispensável na bancada de um técnico, pode ser ele inicial ou experiente. O multímetro ajuda a identificar defeitos, medições de tensão, medir continuidade, uma ferramenta de ótima qualidade. Sem essa ferramenta fica indispensável trabalhar como técnico em manutenção de smartphone. Vamos abordar e tentar explicar de forma simples seu funcionamento. Aqui no slide, como vocês podem ver, eu tenho um multímetro já pronto para ser utilizado, tá? Com as suas pontas de prova, desde o negativo e o positivo, tá? Aqui nós temos um multímetro Minipa. A gente vamos tentar abordar de uma forma simples e eficaz, tá? Eu separei aqui 7 passos para poder passar para vocês, porque o multímetro ele tem muitas funções, tá? Mas a gente gostaríamos de poder simplificar alguma coisa para vocês poderem ter entendimento fácil, continuar desenvolvendo o trabalho sem sentir aquele estresse do começo, né? Porque se eu fosse passar todas as escalas do multímetro para vocês, talvez vocês iriam achar muito difícil e não ia embarcar nessa, né? De ser um técnico em smartphone ou até mesmo um técnico em manutenção em eletrônica, tá? Então eu separei duas escalas principais que a gente vamos abordar aqui, que é a escala de tensão, né, e a escala de continuidade, tá? No decorrer dos slides nós vamos abordando essas funções, tá? Bom, como eu falei para vocês, o multímetro para iniciante podemos resumir em 7 passos simples. O primeiro é o visor, segundo liga e desliga, 3 escala de tensão contínua, 4 cabeça giratória, escala de diodo e continuidade, e cabo positivo, e o sétimo cabo de prova negativo, tá, pessoal? Esse é o multímetro para iniciante, para que as pessoas entendam o multímetro devagarzinho, vai caminhando para poder não se estressar muito na área da eletrônica, porque são muitas informações. Então a gente tem que começar um pé depois o outro, tá ok? Aqui eu separei que é o visor. Um novo técnico em smartphone tem que procurar facilidades para ter entendimento de alguns assuntos. O multímetro é uma ferramenta que vamos descobrindo suas utilidades aos poucos e no seu dia a dia. Por isso, vamos por etapa. Visor do multímetro serve para visualizar as funções que estamos usando no momento de trabalho com ele, tá? Então o visor é onde você vai poder visualizar as tensões, tá? As medições de tensões, a parte de continuidade, tudo vocês vão ter informações através desse visorzinho aí, da forma que vocês estão vendo aí na imagem do slide, tá? Passar para o segundo seria o liga e desliga.
No multímetro dividimos os setores em escala. Essa escala off nos mostra que o multímetro está desligado. Rodando seu giratório, tanto para a esquerda ou para a direita, colocamos o multímetro em funcionamento. Tá, pessoal? Então, ele é bem simples mesmo, tá? Essa parte aí, o off, toda vez que você terminar de efetuar uma função no multímetro, é importante você deixar ele no off para ele desligar e não gastar assim a sua bateria, né? Porque ele trabalha com a bateria de 9 volts, tá? E é importante você manter ele desligado depois de utilizar para economizar essa bateria também, tá? Aqui, pessoal, o 3 é a escala de tensão contínua, tá? Um novo técnico ou uma pessoa que esteja começando a desenvolver o aprendizado de multímetro precisa conhecer a escala de tensão contínua para poder medir baixas tensões, como por exemplo, tá? Tensões de 5 volts, tensões de 12 volts e tensões de até 25 volts. Tensões que encontramos em placa de smartphone. Vale lembrar que usamos muito essa escala de tensão contínua em serviços de eletrônica ou microeletrônica, tá? Todas as vezes que vocês, pessoal, forem fazer as medições nas placas de smartphone, a gente vamos trabalhar sempre na escala de tensão contínua, tá? Que é a tensão que mede baixa tensão. Por exemplo, a gente que vai trabalhar com smartphone, trabalhamos de 0 a 20 volts no máximo, tá? Então nós vamos trabalhar na escala de 20 volts. Para mim descobrir qual que é a escala de tensão, de tensão contínua, eu vou ver se um V, né? Um traço embaixo e 3 pontinhos embaixo, né? E essa é a função da tensão contínua, tá? É um Vzinho, um risco e 3 pingos embaixo. Você vai ver sempre isso aí, dessa forma que tá mostrando aí na foto do slide, tá? Essa tensão chamamos de tensão contínua. Ela vai estar sempre nos multímetros e é o que a gente vamos trabalhar. Então eu deixei duas funções para a gente poder prestar bem atenção. A primeira seria a tensão contínua. Nessa tensão a gente vai medir tensão na bateria, tensão no cabo de 5 volts do carregador, vamos medir se está passando 2.8 volts, 5.2, 1.8, todas essas tensões trabalham na placa dos smartphones. Então por isso que a gente usamos muito o setor, né, a escala de tensão, tá, pessoal? Avançando aqui, ó, cabeça giratória, tá? O que seria essa cabeça giratória? A cabeça giratória é o ativador das escalas. Com ele podemos colocar na escala de nossas preferências para fazer as medições na placa eletrônica. Então, como vocês podem ver na foto, a cabeça giratória é o que é esse pontinho que leva, né, as escalas, né? Vocês podem ver que a escala está lá em off, desligado, mas pro lado esquerdo tem um Vzinho lá, né, com um risco embaixo e 3 pontinhos, que seria a escala de tensão contínua, né? Que a gente vamos trabalhar bastante nela, tá? Continuando aqui, ó, quinto é a escala de continuidade, tá? Essa escala de continuidade podemos ser reconhecida também como escala de diodo. Sua imagem que representa essa escala é de um diodo e uma imagem sonora junto, tá? Essa escala ajuda a saber se algum fio está rompido ou se algum setor está se comunicando com o outro, tá? Temos mais utilidade nessa escala, mas seria em reparos mais avançados. O que quer dizer, pessoal? A escala de continuidade, o nome já fala, continuidade, tem que continuar alguma coisa, né? Então a gente usamos essa escala para saber se uma malha do smartphone está rompida, tá? Usamos essa escala para saber se algum cabo não está dando continuidade, ele está rompido internamente. E usamos essa escala para outras coisas também na área mais avançada, que chamamos de escala de
na escala de condições reversa, tá? Que é uma outra história, que podemos falar isso aí num outro curso. Eu não quero confundir a mente de vocês, tá? Vocês vão usar essa escala de princípio bem pouco também, mas já dá para vocês fazer uma medição em escala de condições, em escala de continuidade, para saber se o aterramento da placa está bem e está bem aterrado, se está dando continuidade em todos os pontos de aterramento, que o ponto de aterramento nada mais é que a parte negativa da placa, tá? Ela também, a parte negativa é onde a gente vamos encontrar o pino negativo da bateria, as partes negativas, tudo que vá com pino negativo vai estar soldado nesses pontos. E aí o que eu posso fazer? Com a escala de continuidade eu consigo ver se todos estão se comunicando para saber se está tudo correndo bem na placa, tá, pessoal? Então é a escala de continuidade, tá? Aqui vocês podem ver também que tem aí, ó, um pinozinho parecendo um diodo, tá? E um sinalzinho sonoro, tá? Continuando aqui, ó, o sexto é o pino de encaixe positivo, tá, pessoal? Nesses multímetros, o que eu posso falar para vocês, tá? Esse pino é aonde encaixamos o ponto de prova positivo para fazer as medições de tensões. Podemos verificar que internamente é vermelho, lembrando que o vermelho é a cor que indica os cabos positivos em várias situações na eletrônica, tá? Na eletrônica, a cor vermelha sempre vai identificar o positivo, tá? Tudo que você vê em cabo vermelho ou símbolozinho mais é o positivo da placa, e o preto e o pontinho menos seria o negativo, tá? Para você poder entender melhor aonde você vai colocar a ponta de prova, o encaixe, você vai olhar que ali está marcando uma letra V e um MA e o alfabeto grego, né, da escala de ohms, né? E o que é o símbolo do ômega, né, que é do alfabeto grego do, da escala de ohms, né? Só que o que vale ali para a gente poder entender que é aquele Vzinho que marca as tensão, né? Então ali é onde vai o pino positivo, tá? Isso você vai encontrar em todos os multímetros. E o com ali seria o negativo, tá, pessoal? Então é onde você vai encaixar a ponta de prova negativa para fazer as medições. Se você inverter esses cabos, o que vai acontecer é que você só vai confundir, porque na eletrônica o vermelho sempre vai ser positivo, e na hora que você for medir o positivo você vai estar com o cabo invertido, vai confundir muito a sua cabeça, tá, pessoal? Então esse outro lado aqui, o sétimo, seria o pino de encaixe negativo. Vocês podem ver que eu deixei grifado em preto ali, né? Esse pino é onde encaixamos os pontos de prova negativo e é conhecido como com, tá? Lá, o com sempre vai ser a prova negativa. No mundo da eletrônica, geralmente a cor preta sempre vai indicar o negativo, tá? Então vermelho positivo e pino preto negativo. Então fica assim, então, para a gente poder entender o multímetro, tá? Agora nós vamos para a bancada entender o multímetro ali melhor, mostrando ele com a filmagem para vocês poderem entender melhor, e assim a gente já vai tendo entendimento, tá, pessoal? Vamos lá para a bancada então, que aí eu explico melhor o multímetro, tá? Pessoal, estamos aqui agora na bancada, depois de ter passado no slide. Agora vamos falar aqui diretamente na bancada. Pessoal, esse aqui é o multímetro, tá? Esse multímetro aqui como eu falei para vocês, é um Minipa, tá? É o mesmo que está no slide, tá? Esse aqui é o giratório que eu tava falando para vocês, tá? Ele está aqui no office, que está desligado, tá? Pessoal, essas daqui são as pontas de prova. A preta, como eu falei para vocês, é a negativa. A vermelha é positivo, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver,
só para me relembrar aqui, para vocês entender, a minha ponteira aqui, ela tem as pontas agulha, tá? Que eu projetei para eu poder aferir os componentes, porque nós estamos falando de componente SMD e eles são muito pequenininhos, então uma ponta agulha ajuda melhor na hora de fazer a aferição, na hora de medir tensão. Então a preta negativa e a vermelha positiva, tá? Se a gente for observar aqui, pegar e observar aqui, ó lá, ó, o pinozinho é avermelhado aqui dentro, aqui, ó, como mostrei lá no slide, tá? E aqui tá marcando V de medir tensão, tá? Miliampere, tá? E a escala de ohms, tá? Então, a minha ponta vermelha, essa ponta vermelha aqui, ele tem que vir aqui, ó. Certo? E a ponta preta, que é a negativa, ó, vem no com. Tá, pessoal? Ele vem no com. Então eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó. Pronto. Agora o meu multímetro já está com as ponteiras tudo colocada bonitinho, né? Aí o que que acontece aqui, pessoal? Vamos começar fazendo o quê? Vamos entender que no multímetro, que nem eu falei para vocês, em cima dele aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, tem um Vzinho, né? Tem um risco embaixo e 3 pontinhos. Então aqui me mostra que a escala de tensão é contínua, tá? Essa tensão contínua é a que nós técnicos usamos diariamente na bancada para poder fazer aferições e medições na placa ou em qualquer outro tipo de coisas que passe corrente, tensão, a gente usamos essa escala aqui, tá? As outras não, por enquanto, no momento, como a gente estamos começando, não há necessidade da gente poder buscar informação referente a elas, no momento. Quando eu me sentir à vontade, já começar a medir legal, quando eu me sentir à vontade na bancada, aí eu vou procurar entender um pouco mais dessa ferramenta chamada multímetro, porque essa ferramenta aqui, ela é muito eficaz, ela tem vários tipos de medições, ela me ajuda a encontrar vários tipos de defeito em placas eletrônicas, ela ajuda em inúmeras coisas, não só na parte da microeletrônica, mas também na eletrônica normal, né? E também na elétrica também, os pessoal usa muito multímetro, tá? Então, pra gente aqui nós vamos usar mais a escala de tensão contínua, né? Vamos usar a escala aqui também de continuidade, né? Que eu falei para vocês também, que eu falei que tem um desenhozinho de um diodo e o desenho de um som sonoro, né? Como se fosse uma buzina saindo, né? Então essa é a escala que a gente vai usar bastante, tá, pessoal? Eu vou ficar nessas duas escalas mesmo, tá? Vamos começar por elas e aí vocês vão ter um entendimento melhor sobre os smartphones, tá? Então vamos começar fazendo o quê? O que eu posso usar o multímetro? Como que eu vou usar ele? Então, nós temos aqui, pessoal, algumas baterias, tá? De lítio, tá? Por exemplo, eu preciso saber se essas baterias, elas têm tensão, tá? Se elas têm tensão, elas trabalham com a tensão mínima de 3,8 volts e a máxima de 4,2, tá? Então, como que eu posso fazer para medir? Sempre, pessoal, eu tenho que entender que tem polarização, tem os seus polos, polo negativo e polo positivo. Então, o que eu faço aqui, ó? Com o multímetro, eu vou pegar aqui no meu giratório e vou na escala de volts, tá? Corrente contínua. E chego mais próximo da bateria. Essa bateria trabalha com 4,2, tá? Eu olhando aqui, ó, nas minhas escalas, eu vejo que eu não tenho 5 volts 4,2, eu tenho 20 volts. Então eu vou trabalhar sempre na escala de 20 volts. Ah, por que você não explica já os 200, 600, né? 200 miliampere? Porque iria confundir a mente de vocês. E a questão aqui não é confundir e facilitar. Eu estou querendo que vocês comecem a encontrar
facilidade e estar na área dos smartphones, tá? Então eu convido a vocês a procurar a facilidade. Então, ponta negativa e ponta positiva. A negativa eu coloco no negativo da bateria. Então vamos lá. Coloquei aqui, tá? Aqui é a ponta de prova. Ponta positiva, coloco no positivo. E olha lá no visor que eu mostrei para vocês no slide. E o visor é o que me mostra aonde está mostrando, é onde me mostra a marcação da tensão que eu estou medindo. Eu medi essa bateria, ela está me dando 3,19 volts. Então é uma bateria que está descarregada, tá? Então precisa carregar, olha lá, 3,19 volts, tá? Bacana. Professor, mas se eu colocar a ponteira preta no positivo e a vermelha no negativo, ele vai me dar a mesma coisa, só que ele vai me dar um ponto negativo no visor. Por que ele está me dando um ponto negativo no visor? Porque ele está me mostrando que eu estou ligando as minhas pontas de prova invertido, tá? Então eu estou ligando errado, mas ele vai me dar aferição, mas está errado, tá, pessoal? Então sempre que você vê o negativo, é porque eu estou ligando a minha ponteira positiva no negativo. Não pode. Então sempre negativo no negativo e positivo no positivo. Aí eu vou ter a aferição correta dela, tá? Medimos essa, deu 3,18. Vamos procurar uma outra. Olha essa aqui, pessoal. Mesma coisa, ó. Ela é menor, mas a forma de medir é a mesma, ó. Menorzinha, mas também tem o polo negativo e o polo positivo. Vamos lá? Então eu coloco aqui de novo, ó. E vou aqui, ó. Olha lá. 3,5 volts. Tá, pessoal? 3,5 volts. 3,50. Então, essa bateria também está descarregada. Mas o multímetro está me mostrando. Mostrando o quê? Na escala de tensão, né? Na escala de 20 volts. Corrente contínua. Ó, essa aqui é uma bateria diferente, tá? Essa é uma bateria da LG. Porém, ela também me mostra aqui, ó. Consegue mostrar aqui que tá o negativo e o positivo também. Então vamos lá, vamos medir. Olha lá. Ó, essa aqui, ó, que legal. 000 volts. Então essa bateria está o quê? Desativada, tá, pessoal? Essa bateria está desativada. Eu não vou ativar ela agora, porque eu vou deixar mais para frente, quando eu estiver mostrando e falando na aula, referente, mostra aqui para eles, fonte. Referente à fonte de alimentação, fonte de bancada. Olha essa bateria aqui, pessoal. Essa bateria aqui é diferente, ó. Ela tem o cabo flat, né? Só que a forma de medir, pessoal, é a mesma. Se você chegar aqui próximo aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem um ponto negativo e um ponto positivo, né? De repente, se eu colocar no microscópio, a gente consegue... Ó, negativo, P de negativo, P positivo, tá? Tá aqui, ó. Tá marcando P negativo, P positivo. Então eu sei que uma ponta dessa aqui seria negativo e outra ponta positiva. Vamos lá para o multímetro para a gente poder medir essa bateria também? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, pessoal. 3,87. Chamamos de 3,8. Está indo bem. Então essa bateria está carregada. Ela não está completa, mas já tem uma carguinha. Já liga um smartphone também. Pessoal, mas e aí? É só isso que dá para fazer, professor? Só para medir bateria? Não. Por exemplo, olhando aqui, eu tenho dois cabos aqui, ó. Tá? Tem um cabo de iPhone e tem um cabo V8 que é dos Android, né? O que acontece aqui? Aqui, ó, se vocês for olhar aqui, ó, elas estão na tomada aqui, né? Aqui tá passando 110.
entra aqui nas tomadinhas do carregador e é transformado em 5 volts para alimentar o smartphone. Eu quero saber se esse cabo está recebendo 5 volts que vem lá do carregador. Como que eu posso fazer, pessoal? Na escala também de tensão, 20 volts. A parte negativa desses cabos aqui pode ser toda essa parte de metal aqui, ó, tá? Então eu coloco o negativo nele, ó, e vou buscando aqui, ó. Vai ter uma hora que o multímetro vai marcar. Olha lá, marcou 5.3. Então, ou seja, esse cabo está funcionando. Ele está me mostrando ali que eu estou recebendo uma tensão de 5.31 volts, né? Então, que isso me diz o quê? Que o cabo está funcionando. Eu posso fazer essas medições também. Vamos pegar aqui, ó, um smartphone. Deixa eu ver se esse aqui dá para fazer. Esse smartphone aqui, a gente quer saber se ele está carregando. Então a gente, vamos lá, coloca o pino aqui, né? Com o multímetro na escala de tensão também, pessoal. O que vai acontecer aqui? Eu vou achar o polo negativo. Como que eu posso saber, professor, qual que é o polo negativo? Eu vou com a bateria aqui, ó. Ó, polo negativo tá me mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês poderem entender. Ó, aqui é o polo, a bateria do smartphone. Então, esse polo negativo aqui, ele vem nesse primeiro pino aqui, ó. Ó. E o polo positivo? Vem nesse pino aqui. Então, eu já descobri, através da bateria, onde está o meu negativo e onde está o meu positivo. Então, vamos lá? Vamos fazer a medição e ver o que está dando lá. Então, polo negativo, polo positivo. Olha lá, pessoal. Ó. Que bacana. Tá dando 4.28. Vamos pegar melhor. Olha lá. 4.20. Tá certo isso? Tá certo. Por quê? Porque aqui entra 5 volts, sobe pelo circuito integrado, pelas malhas, chega no circuito integrado que faz... esse circuito integrado ele modifica a tensão de 5 volts para 4.2 para carregar a bateria. Então eu já sei que esse smartphone aqui está carregando, porque o que chega aqui de 5 volts está passando para cá, que é o máximo de 4.2 volts. Então eu sei que está carregando o smartphone. Posso testar isso na onde também, professor? Na placa. Eu troquei aqui um conector de carga, tá? Troquei um conector de carga. Vou lá, coloco ele. Aí, encaixei, certo? Aí eu preciso saber se essa tensão está chegando na bateria aqui, nos pinos da bateria. Então, vamos lá. Olha lá, pessoal. 4.17. A mesma coisa do outro, ó. Por quê? Porque aqui entra 5... Só para vocês terem uma ideia que aqui entra mais ou menos 5 volts. Vamos lá. Vou pegar aqui. Olha lá. 4.62. Não está chegando nem 5 volts, mas olha aí. Que bacana. Então, eu posso medir as tensões, né, pessoal? Com o multímetro, eu vou medir as tensões para saber se as coisas estão conduzindo corretamente, né? Porque é a tensão que faz com que ele receba a energia nas malhas, na placa, e faz com que gere-se uma corrente e as coisas funcionem, né? Então, o multímetro é essencial, não posso ficar sem o multímetro. Mas qual que é a outra escala também que eu ia passar para vocês? A escala de continuidade, que é essa escala aqui de baixo aqui, ó, pessoal. No giratório, coloquei aqui, ó, escala de continuidade. Se vocês for olhar aqui, eu tenho um outro multímetro, vê se consegue filmar aqui para eles, só para eles entenderem. Esse aqui é um outro multímetro, ó. Ó, a escala de continuidade, é a mesma coisa daqui, ó. Tem um diodo e tem como se fosse alguma coisa sonora, né? Um símbolo sonoro. Se vocês olhar, tem vários lugares que é assim, que é o símbolo sonoro,
que ele é a escala de BIP, a gente chama de escala de BIP, escala de continuidade e escala de diodo. Mas para vocês podem deixar como escala de diodo, porque vocês estão começando, tá? O que essa escala faz, pessoal? Eu preciso saber, por exemplo, eu vou pegar esse fio aqui, pessoal, para a gente poder entender melhor. Ó, pessoal, eu tenho esse fio, são duas pontas jacaré, tá? Eu não consigo ver como está soldado aqui, ó, tá? Só que com o multímetro, na escala de continuidade, ele consegue me mostrar se esse fio estão recebendo tensão nas duas pontas, se eles estão se comunicando. Como seria isso? Eu venho aqui, ó, pessoal, coloco uma ponta. Precisa saber, professor, qual que é a ponta? A ponta tem que ser a preta ou a vermelha? Não, tanto faz, não tem polaridade. É só pra gente medir se eles estão tendo comunicação. Ó, o multímetro tá apitando e zerou aqui, ó. Tá vendo? Então, ou seja, esse lado aqui está tendo comunicação com esse outro lado aqui, ó. Tá? Isso serve, a escala de continuidade, a princípio eu vou usar para isso, né? Eu preciso saber algum, por exemplo, o meu carregador não está funcionando. E eu preciso saber se é o cabo, então eu vou poder medir uma ponta na outra. Por exemplo, aqui tem um cabo, certo? Olha o cabo aqui, pessoal. Esse cabo, a gente sabe que internamente a gente não consegue ver, mas a gente sabe que não está rompido, né? Então o que eu faço aqui, pessoal? Eu vou pegar uma ponta e vou colocar na outra, ó. Olha lá, apitou. Mas suponhamos por algum motivo, internamente esse fio se rompeu. Certo? Internamente ele se rompeu, tá? Você vai medir um lado, certo? E o outro, ele não vai bipar. Por que ele não vai bipar? Porque internamente ele está rompido. Então, o multímetro está me mostrando que tem um defeito. Internamente, esses fios aqui não estão se comunicando uma ponta na outra. Para isso que serve a escala de continuidade, né? Muitas das vezes a gente precisamos entender que a escala de continuidade vai nos ajudar a encontrar pontos de terra na placa. Por exemplo, eu sei que essas pontas amarelas aqui seria aterramento, tá? E os aterramentos, eles fazem ligação em todos os setores da placa. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, aqui tá fazendo aterramento. Ó. O aterramento dessa placa tá aqui em cima, tá? Tá aqui em cima não, tá na placa inteira. Mas, ó, eu tô colocando a ponta do multímetro, a ponta de teste, aqui em cima. E, ó, trisquei aqui, ó, apitou. Por quê? Tá fazendo continuidade, é o terra. Vamos ver aqui. Ó, aqui. E os dois aqui? Ó. Por quê? Por que eles pipam? Por que eles têm continuidade? Porque o terra, ele tem que ter continuidade com todos os pontos de terra da placa. Ó que legal. Se eu pegar aqui, ó, aqui eu sei que é terra. Se eu tocar aqui, ó, que é onde eu falei que é negativo, ó, o terra, para vocês entenderem melhor, a gente chamamos de parte negativa da placa, tá? Então, é a parte negativa da placa. Então, ó, aqui, ó. Ó, eu sei que aqui é o terra, ó. É o negativo da placa, ó. Tudo isso aqui é negativo. Fazem continuidade. No princípio, pessoal, é difícil de entender. Por quê? Porque tem muitas coisas que eu poderia passar do multímetro para vocês. Mas eu resolvi passar somente o básico para vocês poderem medir, começar a medir as tensões das baterias, das cargas que vão receber os smartphones, a tensão que vem no cabo V8, no cabo de iPhone, né? Para vocês começarem a entender. Mas tem muitas outras coisas que eu posso fazer na escala de tensão contínua, né? Na escala de diodo, né? Que eu falei para vocês que é a escala de continuidade, né? Continuidade é como quando a gente tem continuidade de um lado para o outro.
ele tem acesso, né? O que eu gerar aqui tem que sair nessa ponta aqui, ó. Olha lá, e aí ele vai, quando ele bipa é porque ele tá me mostrando que tem uma continuidade, que esse fio tá bom, que ele não tá rompido. Então, para isso serve o multímetro. Mas eu poderia passar uma aula para vocês de 2 horas falando de multímetro. Eu poderia medir muitas e muitas coisas aqui. Mas eu estou passando o básico para vocês, pessoal. Para vocês poderem interagir. A princípio, compre um multímetro bom. Esse Minipa aqui é um multímetro bom e barato, tá? Se eu não me engano, eu paguei R$60, R$80 nesse multímetro, se eu não estou enganado, já tenho ele há muito tempo. Não pretendo trocar ele por enquanto, tá? Tem uns multímetros de alto RAM, que é automático, né? É um outro padrão, tá? Mas eu aconselho vocês a começar com esse, que é fácil, que tem esse giratório aqui. Você escolhe as tensões, depois vocês vão aprender a medir corrente alternada, depois vocês vão medir escala de ohms, escala de miliampere, né? Que é uma escala bem menor. Então tem muitas outras coisas também. Vão aprender condições reversa também. Só que isso eu não posso falar agora. Por quê? Porque eu confundiria a mente de vocês, tá, pessoal? Então, essa foi a terceira aula falando de multímetro. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser, pode deixar o comentário aí embaixo do vídeo, tá? Porque a gente, à medida do possível, a gente pode responder vocês sim, tá? Agora nós vamos preparar a próxima aula, né? Que é a quarta aula. E tamo junto, pessoal, tá? Um forte abraço do Adeilson, tá? E até a próxima aula.